Que o amor de Jesus nos envolva e sejamos muito bem-vindos ao projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita, com o tema Modéstia. É uma carta de incentivo aos recém-cristianizados. Paulo, Romanos 12:16. Não deis ares de sábios. Modéstia é falar de si mesmo sem orgulho. É o mesmo que humildade, é praticar discrição, ser discreto, ser sóbrio. No livro Os Prazeres da Alma, Hamed nos fala da introspecção a fazer de si mesmo um canal, um espaço transcendente por onde flui silenciosamente a inteligência universal. É Deus e o bem com as virtudes trabalhando em nós. E mais, abracemos nesse momento os deveres modestos, com devoção para o nosso progresso e triunfo. É o que nos escreve e fala a nós e aos romanos naquele tempo da devoção que deveríamos ter em nossos trabalhos para que atingíssemos o progresso e o triunfo. Como então nos escreve Paulo nessa carta de incentivo. Esse 16 está explicando o seguinte, o versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos aos humildes. As coisas humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Aí podemos concluir com certeza. Não deis ares de sábios. O grande conselho de Paulo. Por quê? Por mais trabalhosa e simples a nossa obrigação, é sempre atender a todos os que nos cercam com amor, como diz Emmanuel Chico em Fonte Viva. E agora, na atualidade, ainda se associa humildade com inferioridade, pobreza e submissão. No entanto, a humildade está relacionada com distinção, gentileza, lucidez, graciosidade e simplicidade. Podemos então discernir que entre todas as virtudes, a humildade não realça a si mesmo, porque o verdadeiro modesto não acredita que o seja. Hamed. Allan Kardec nos descreve o que os incrédulos ou a incredulidade se divertem todos com essa máxima: bem-aventurados pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 3. Por pobres de espíritos, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, os simples, os modestos, e nos diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, escreve e comenta que a senda da virtude, como
da sabedoria só podem ser observadas pelos humildes de espírito, pois humildade de espírito, ao contrário, é fruto de conquista, e conquista de certo estado de elevação moral da alma. Então, nós temos que modificar, nós temos que nos renovar através da simplicidade. E graças a essa virtude, o espírito pode avançar com passo seguro na realização dos seus gloriosos destinos. Podemos concluir que o orgulho atrapalha, não só dificulta, oblitera o entendimento, impossibilitando a todos de receber as inspirações e as graças emanadas do alto. Portanto, não é possível aprender sem possuir humildade de coração, que são os nossos sentimentos. E não esquecendo que o orgulho é o entrave do espírito em todos os sentidos. É o legítimo obstáculo às reconciliações, ao perdão, à unidade de fé e na ciência. Razão, pois, de sobra, assiste ao divino instrutor da humanidade, Jesus, que ele subordina a humildade de espírito a todas as bênçãos celestes, como também ao acesso aos tabernáculos eternos. Mirameis em Cristo Humildade, no livro Cristos, levanta à nossa frente um padrão de vida exemplar. A importância de modificar o nosso modo de ser quando ele não se afiniza com as verdades espirituais. Cabe-nos compreender no silêncio doutrinário do Evangelho o que o Mestre quer dizer, sem os sons articulados da palavra. Bastava ele pregar e nos acompanhar com o seu amor e o seu olhar. Lembra sempre, ama o teu próximo como a ti mesmo. Pensa e se coloca no lugar do teu irmão. Jesus é uma força dos céus, querendo corrigir a terra até no desperdício. Desta maneira, podemos aplicar a economia do que excede para uns em auxílio do próximo. Que o bom senso oriente sempre e que não falte amor nem humildade cristã ou modéstia cristã, porque nada então faltará, mas nada para a paz e a felicidade de todos. Que possamos ser sóbrios, comedidos em tudo que fizermos. Mirameis diz que se o Evangelho for vivido pelos homens para todos, mesmo na terra ou no reino dos céus, encarnados ou desencarnados, estaremos prontos ao paraíso prometido para todos, que nos disse sempre os profetas que aqui estiveram conosco. Meditemos então mais uma vez na amostra da renovação econômica para o bem de todos. O bem
sendo vivenciado, Ele que ajuda e que estejamos também sendo ajudados para o bem, para a nossa evolução planetária. Assim seja, graças a Deus.